E aí pessoal, Cruzuco aqui. Sejam bem-vindos à 23ª etapa do Desafio do Construtor. Dessa vez o tema será medieval. Ele novamente foi indicado pelo Teso, ele foi o ganhador da última etapa. O desafio dessa vez, cara, é uma coisa super simples. O objetivo é você construir alguma estrutura no tema medieval. Então você pode fazer uma ponte medieval, uma taverna, uma casa, um ferreiro, mas não nesse visual, né? Não terá limite de tamanho, então você pode fazer no tamanho que achar necessário. Não precisa fazer a construção toda, né? Digo assim, a parte de trás. Se você quiser mandar só a parte da frente, a parte um pouquinho ali da lateral, tá ótimo. E a ideia mais do tema é fazer algo simples, né? Eu sempre falo que todas são simples, mas essa aqui é mamão com açúcar. Esse vídeo é muito mais para inspirar você a construir e muito mais fazer você ter um pouco mais de noção de como que é a etapa, como que se deve fazer. E quem sabe você não acaba vendo algum detalhe ou outro que acaba te inspirando a construir também. Caso você queira participar do desafio, basta entrar lá no Discord e que a gente lá vai te ajudar por lá, né? Se tiver alguma dúvida com construção, qualquer coisa, a gente conversa por lá. Eu começo a construção já demarcando o tamanho dela e separando onde que vai ficar a varanda e onde que vai ficar a parte principal, muito mais para eu ter uma noção da proporção dela. E com isso eu já começo a fazer aquela partezinha da frente, que é um dos pontos chaves da referência. Só que eu acabo achando que ficou muito pequeno e acabo aumentando o tamanho. Com isso eu não curto o telhado que ficou e eu acabo mudando o telhado mais alto. Eu não queria fazer um telhado tão pontudo, então eu decidi fazer com slab, que cara, casou muito bem. Nunca tinha feito algo assim. E vamos experimentar coisa diferente, né? Com a frente definida, eu começo já a fazer o lado da construção. A construção tem uma chaminé no terceiro andar, cara, eu achei muito interessante isso, por ser algo bem diferente, e eu decidi fazer. Com isso eu começo a colocar os detalhes ao redor da construção. Como que a construção eu peguei tem bastante imagem ao redor dela, me ajuda bastante a ter uma ideia do que eu posso fazer. E aí com isso eu vou desenhando como eu posso dizer, né? Vou fazendo um rascunho, né, dos desenhos, o que ficaria legal. Primeiro eu faço isso muito mais para eu ter uma ideia, né? Visualizar o que seria legal fazer naquela parede. Aí depois eu vou lá de novo e finalizo, né? E é muito mais testar, né? Tipo, ficaria legal duas paredes, ficaria legal um desenho diferente aqui, para depois eu passar lá de novo e meio que finalizar essa parte, né? E agora na frente eu já começo a fazer a texturização. Como tinha dito, agora é só fazer os acabamentos e dar os últimos detalhes. O telhado eu comecei fazendo tijolo, mas eu não gostei muito. Acho que como que eu estava texturizando com madeira de eucalipto, não estava casando muitas cores e não tendo contraste. Aí eu coloquei uma paleta azul, não gostei muito, ficou muito fantasy. Aí eu coloquei a pedra escura. Cara, casou muito bem, deu o que estava faltando, né, que era o contraste. E, cara, era isso. Aí por fim eu começo a texturizar a parte de baixo, colocar alguns outros acabamentos. E indo testando, né? No começo da frente eu fiz uma texturização bem leve, mas com o tempo que eu fui fazendo ao redor da casa, eu fui me encontrando, né? E encontrando o ponto certo para fazer isso, né? Eu gosto bastante de texturizar, que, cara, é como se estivesse colorindo um desenho, sabe? E a ideia da texturização é muito mais passar um visual um pouco... Passa uma ideia mais de sombra, de usado, né? E não fica uma cor só chapada, né? Então dá um visual melhor para a construção, né? Eu fui colocando os últimos detalhes e por fim eu coloquei uma tila em cima que, cara, era a cereja do bolo que faltava.
E aí, pessoal, gostaram da minha skin? Bom, tentei deixar um visual mais medieval, só que a maioria que eu achei era tudo das armaduras, e as armaduras parecem com o meu capacete, né? Acho que ia ficar um pouco confuso. Aí eu achei essa aqui que parece mais um arqueirozinho, né? E o bom que é verde, né? É Team Melancia. O tema do desafio é construir alguma coisa no tema medieval. Eu escolhi casa medieval, né? Mas dá pra você fazer desde uma taverna, dá pra fazer um ferreiro, dá pra fazer, sei lá, um hotel. E lá no Discord eu mandei algumas casas, cara, eu adorei. Tem uma lá que eu tô até me coçando pra fazer. E caso você precise de alguma ajuda pra inspirar, né? Tem algumas referências por lá. Bom, o que que eu recomendaria era pega uma referência, sabe, que você achou bem bonitinha de fazer. Se você quiser um desafio a mais, você pode fazer que nem eu, né? Tentar fazer alguns detalhezinhos. Óbvio que, né, todo detalhe não vai ficar certinho, que você tem que dar uma improvisada. Ou também você pode aprender a texturizar, né? Tipo, como que é uma construção bem mais prático de fazer, você pode aproveitar esse tipo de tema e começar a colocar em prática, né? Poucos que eu vou construindo, eu tô colocando a texturização muito mais para eu entender como funciona e me arriscando mesmo, né? Eu falo isso de arriscar porque, por exemplo, a chaminé. A fumacinha, cara, eu não gostei tanto, sei lá, sabe? Meio que. Não sei. Ah, mas mesmo assim eu quis deixar porque, cara, sabe, é assim que a gente vai aprendendo, né? E, sei lá, daqui a algum tempo, sabe? Esse aqui que foi meu primeiro dia, sabe? Que eu tentei e fiz, sabe? Faz parte do aprendizado, né? E falar em detalhes ali do lado tem os nossos urubus, né? Eu decidi fazer de um jeito diferente. Eles estão agora voando de lado, estão fazendo drift. Aí eu fiz pouquinho, né? O pessoal do Discord tinha recomendado eu fazer algum ambiente aqui, só que eu fiquei com preguiça e não fiz. Seria legal fazer uma árvorezinha aqui, né? Aí na fotinha aqui, ó, ia ficar bem doido. Só que preguiça. Em falar sobre esses detalhes de referência, eu tive um grande travamento nessa construção. Quando eu cheguei nessa parte aqui durante a timelapse, até dá pra ver, né? Que eu fiquei em dúvida bastante. E até que o Pila no Discord falou sobre, cara, não precisa fazer tão fielmente, né? Porque a referência é muito mais uma luz que vai te mostrar um caminho para onde você deve ir, né? A referência ela é muito mais uma ideia para onde você tem que seguir. Meio que você pega a referência e recria aquela arte, é muito mais no seu estilo, né? E na hora que eu entendi isso, cara, aí que eu não parei mais de construir, né? Porque aí eu fiquei à vontade, sabe? De, cara, tô fazendo do meu jeito, sabe? Não preciso fazer idêntico, né? Aí, aproveitando aqui no telhado, eu fiz diferente, né? Porque normalmente quando eu faço o telhado, eu faço um bloco por bloco, né? Tipo, é um. Eu gosto desse estilo porque me faz lembrar dos tempos que eu comecei a jogar Minecraft. Normalmente a construção na época ela era bem assim. E aí eu gosto de fazer desse visual que, cara, sei lá, eu acho mais charmoso, né? Que traz mais essa cara, não sei. Só que assim não tava pegando muita altura, né? Aí eu pensei em fazer daquele jeito tradicional, que é você coloca um bloco, outro bloco, aí você sobe dois, depois você sobe dois, depois você sobe dois e por aí vai. Só que isso ia ficar muito alto e eu não queria que ficasse tão alto, né? Aí eu tive a ideia de fazer com slab, aí com a slab casou muito bem, aí ficou meio que um bloco e meio, né? Aí não ficou tão alto, mas ficou numa altura muito boa. Deu para fazer um detalhezinho ali como se tivesse uma madeira dividindo e espaço suficiente para fazer uma janelinha, né? Cara, ficou muito bom. Como que é slab, né? Aí esse bloco aqui de trás ele fica mostrando aqui atrás, né? Aí eu coloquei a escada para ficar um pouco mais disfarçado. Cara, de longe nem dá para reparar. E eu aproveitei e eu fiz esse estilo aqui mais grosso telhado, né? Eu não fiz mais grosso só por causa da slab, né? Mas porque eu gostei desse estilo que dá um destaque maior, né? Normalmente quem faz esse estilo é quem constrói em servidor, né? Faz os lobbies, aquelas casas grandonas. É muito mais para dar um destaque maior, né, para construção. Só que aqui eu acho que casou muito bem. É, assim, óbvio que dava para fazer na cor do telhado, né? Ia ficar bom também. Bom, aqui do lado eu fiz a janelinha pequenininha. Na referência são duas janelas dessa. Daí eu coloquei uns detalhezinhos aqui de cerca, né, de madeira, para dar meio que um contraste maior e não ficar tudo na mesma tonalidade. Eu usei aqui vidro, né, para dar como posso dizer, para não deixar tão chapado essa transição, porque se eu tiro a transição aqui fica, sei lá, fica estranho, sabe?
Aí com o vidro dá uma suavidade melhor. Normalmente eu vi isso em algumas construções gringas, cara, muito bom, sabe? É óbvio que, né, quem vai reparar isso, né? É só o cara que tá construindo. Aí aqui embaixo tem a varandinha. Cara, eu adoro varandas. Normalmente, sempre que eu faço alguma casinha, sempre tem que ter uma varandinha com escada. Eu gosto disso nas construções. Ainda mais quando a gente joga survival, né? Então, eu gosto quando você dá uma utilidade para elas e você sempre passa pelas construções. É muito bom. Nessa construção aqui só tem nessa parte da frente. Eu queria ter feito uma lá atrás, mas acabei nem fazendo. Aqui na parte da lateral da construção, a casa é um pouquinho torta, né? É porque é por causa da varanda, né? Meio que o pilar dela fica aqui, que eu dei uma puxadinha mais pra trás. Na referência assim, né, eu achei bem interessante, é diferente. Aí eu quis experimentar e gostei. Em falar em diferente, a gente tem aqui a chaminé. Eu achei bem curioso ela ficar no terceiro andar. E aí meio que o suporte dela é esse daqui. É, cara, eu achei na referência, eu, cara, que diferente, né? Aí eu, pô, acho que vou deixar, sabe? Porque normalmente ou a chaminé fica no segundo ou no primeiro, né? Aí aqui em cima tem a fumacinha. Assim, o que me incomodou nela, eu acho que ela tá muito grossa, né? Eu acho que talvez fazer ela mais fininha ia ficar bom. E talvez ter meio que uma solta aqui ia ficar legal. Eu cheguei a fazer, mas o resultado, sei lá, não gostei tanto, né? Aí eu deixei só isso aqui mesmo, né? Preguiça. Aí aos poucos, ao longo que eu vou fazendo outras construções, eu vou tentando fazer outras fumacinha até um ponto que eu vou me encontrar, né? Acho que é muito mais isso, né? Aqui na janelinha eu tentei fazer meio que como eu posso dizer, né? Aquele suportezinho, né? Que o pessoal coloca o matinho, a florzinha, né? E fiz um toldo aqui em cima, né? E aqui embaixo eu só fiz uma janela mesmo. Aqui na parte de trás, pra mim essa é uma das melhores partes, cara. Ficou muito bonitinho. Como eu tinha dito, né? Ficou faltando uma varandinha aqui. Eu acho que se tivesse uma porta e uma varanda, né? Só pra apreciar a vista, sei lá, daqui, eu acho que ia ficar bom. Ia casar com essa parte aqui, cara, que ficou muito bom. Mas eu decidi não fazer. Preguiça. Eu gostei das linhas que eu fiz, né? O que me deu um pouco de agonia é que não deu pra continuar ela aqui, aí fica meio estranho. Ficou bom, cara, ficou muito bom. Eu gostei da texturização aqui, cara, ficou muito bom. Eu gostei do detalhezinho aqui, né? Eu pensei em puxar essa parte aqui mais pra frente, normalmente algumas casas são assim, né? Aí nessa janela que eu decidi fazer com vidro, eu cheguei no começo fazer era com trapdoor, mas acho que com vidro caso melhor. Dá muito aquele visual de janeirão, né, das casas europeias. Eu não sei. Por dentro tem uma vista bem legal. Uma vista legal. Aí você coloca tipo uma escada aqui. Aí você faz meio que uma decoração aqui, né? Aí você pode até ver, sei lá, a paisagem corretamente. Esse telhadinho aqui eu coloquei em tijolo para dar uma diferenciada, né? Porque no começo a ideia inicial era para ser a casa de tijolo. Mas eu já tô imaginando, tipo, algumas decorações aqui, uma varandinha aqui. Aí, tipo, faz um negócio de cavalo aqui, cara, muito bom. No último lado aqui da construção, eu não puxei essa parte aqui, né? Então, meio que eu fechei com essa daqui. E aqui eu fiz aquela janelinha. Fiz o mesmo desenho que tem aqui, né? Dá um pouco de toque, né? Porque dá vontade de fazer esse desenho desse outro lado também, mas aqui não dá. Porque aqui, acho que se eu não me engano, é par, né? Ou será que não? Cara, esse telhadinho mais grossinho ficou muito bom, cara. Ele dá bastante destaque pra casa. E o matinho, então, enorme, ele dá uma maior vida pra construção. Aqui embaixo eu fiz uma outra saída, eu fiz três, né? Uma, duas, mais outra ali. Eu fiz essa saída muito mais... Eu já tô pensando em fazer um tutorial dessa casa. E normalmente quando eu faço construção no survival, eu normalmente sempre faço essas saídas. Muito mais pra você ter uma mobilidade melhor. Por exemplo, aí tipo, aqui é a entrada principal da casa, né? Aí que tá de cara pra vira, que você faz lá com os NPC ou seus amigos. Aí essa saída aqui pode te levar para um outro bioma que você vai fazer suas coisas, ou para farm. Aquela saída aqui de trás pode te levar lá para você minerar. E fica mais prático, né? Você não tem que dar a maior volta e, sabe, ser cansativo, né? Tem vários ângulos para você chegar e adentrar nela, né? Aqui no interior não tem quase nada. Meio que eu só planejei onde que vai ficar cada andar. Então são 3 andares, né? Bom, gente, então é isso. O desafio é simples, é uma coisa que não vai levar bastante tempo. E lembrando que não precisa fazer a construção toda, né?
fiz algo mais simples, mas, cara, eu me desafiei a texturizar, fazer coisas diferentes, como esse Shiroko aqui que eu nunca faço, e, cara, você vai gostando, né? Você vai aprendendo coisas novas e você vê o resultado final, é muito bom, né? E tenta encontrar uma referência legal e assim bota seu estilo nela, sabe? Não faz que nem eu que, né, ficar frustrado tentando fazer igualzinho, né? E outra coisa é, cara, aproveite o processo da construção. É óbvio que no começo você vai fazer errado, você vai, sabe, errar na proporção, errar em alguma coisinha, mas, cara, errou ali, não tá saindo legal, faz uma outra parte da casa e vai fazendo que, cara, no final vai sair tudo certinho, sabe? E o melhor de tudo é quando você termina e vê o seu resultado, sabe? Você vê que você conseguiu, né? E vai aos pouquinhos que vai dar tudo certo. Bom, lembrando que esse mapa vai estar para download, caso você queira baixar a construção e colocar no seu mapa. Vai estar disponível tanto para Java e tanto para Bedrock. E também vai ter o link do servidor Discord, caso você queira participar do desafio. Ou até mesmo entrar lá só para conversar com o pessoal e, quem sabe, fazer algumas amizades. Lembrando que o desafio tá nessa nova fase, nessa nova temporada, né? E eu conto muito com o apoio de vocês, tanto dando ideias para novos desafios, compartilhando com o pessoal. Eu acho que isso é muito importante, que tanto anima você a construir, tanto aquele seu amigo que já não constrói há bastante tempo, a ter algo para construir, sabe? E o que eu mais gosto do desafio é que o cara não faz sozinho, sabe? Tá todo mundo fazendo a mesma construção, todo mundo tá fazendo em conjunto, trocando informações e, cara, isso dá uma energia boa, assim, como posso dizer, né? Incentiva mais a pessoa a participar e colaborar junto, né? E querendo ou não, você sempre vai aprender um detalhezinho diferente, alguma coisa nova e é bom compartilhar. E a cada vez mais também a gente vai construindo uma comunidade melhor, né? Eu falei isso muito mais pra gente ter uma comunidade boa, né? Da gente poder enviar nossas construções sem ter aquele receio do que o pessoal vai falar, dar a opinião dela, né? E você ser livre, né? De literalmente mostrar a sua arte, né? A sua criação que você fez, porque é literalmente uma arte, né? Porque cada um tem seu traço, o seu estilo, os seus gostos, e você vai colocar isso nessa construção que você faz, né? Acho que é muito mais você ficar à vontade, né? Em poder compartilhar isso com outro pessoal e, sabe, cada um respeitar a sua criação, né? Mas então é isso, né, gente? Não esqueça do seu comentário, que é muito importante. Comente o que você achou da minha construção, o que faltou, o que você gostaria de ver. Se você tem alguma ideia pro próximo tema do desafio, comente aí também, que eu, cara, tô aceitando. E também um like, né, que é sempre bom. Quem sabe esse vídeo não chega a novos construtores, que acaba não animando e contribuindo com nossa comunidade cada vez mais. Também faz o canalzinho crescer, né, gente, que a gente tem que crescer. Obrigado também aos meus amigos que sempre me incentivam e apoiam eu continuar fazendo isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas é com um grande amor que eu faço. E eu fico muito feliz que eu tô conseguindo espalhar a palavra e aos poucos eu estou vendo essa comunidade crescendo. E crescendo no caminho certo, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tenha um bom desafio. E qualquer coisa é só chamar lá no Discord que eu estou por lá.